Olá, hoje nós vamos visualizar como iniciar a medição do nosso medidor de vibração da Crompac. Bom, primeiramente nós temos aqui o nosso acelerômetro de corpo inteiro, tá? Onde nós podemos colocá-lo em qualquer um dos dois canais, caso o equipamento tenha habilitado o duplo canal, tá? Que é o canal A e B, para fazer medições simultâneas. Então vou conectar o meu acelerômetro aqui no meu canal A, e o equipamento ele faz um reconhecimento automático desse acelerômetro que foi conectado. Esse reconhecimento nós podemos visualizar aqui na tela sobre, passando aqui com a setinha para o lado. Então temos aqui o canal A conectado, o tipo de acelerômetro conectado, a sua sensibilidade e o seu range de medição. Tudo isso automaticamente ao conectarmos este acelerômetro ao nosso equipamento. Bom, tendo visualizado aqui o reconhecimento automático do nosso sensor, nós podemos dar um OK e voltamos aqui para a tela inicial do aparelho, onde temos a opção dosimetria, que é para já iniciarmos a nossa medição. Dando um OK em dosimetria, o equipamento ele vai reconhecer o acelerômetro conectado junto com a norma ao qual ele vai estar interligado. Então aqui temos o acelerômetro de corpo inteiro, então ele vai puxar as informações da norma para corpo inteiro, com o fator de multiplicação e a ponderação. Temos ali embaixo também o tempo de integração, que é definido no menu anterior de configurações. Então aqui nós temos os três eixos do nosso equipamento, X, Y e Z, configurados como 1, 2 e 3 no nosso equipamento. Então, conforme o posicionamento que você coloca o seu acelerômetro em campo, a disposição desses eixos ela tende a alterar. Então, se você coloca aqui o seu acelerômetro com o cabo voltado para trás ou para frente, você vai ter 1 como X, o 2 como Y e o 3 como o Z, que é o padronizado do equipamento, que já está aqui na tela do aparelho. Caso seja necessário colocar esse acelerômetro em outro posicionamento, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos definir qual vai ser a direção 2, a 1 e a 3. Então aqui nós temos o cabo voltado para o lado, onde o 2 passa-se a ser o X e o 1 o Y. Então aqui no equipamento nós vamos alterar essa configuração, tá? Então o 1 passa a ser o Y e o 2 passa a ser o X. Feito essa configuração, nós podemos dar o OK e iniciar a medição, né? Então, o que o equipamento ele vai fazer aqui? Ele vai fazer um teste elétrico no seu sensor, tá? Dando um OK nos três eixos, significa que o seu sensor está apto para uso, né? Não tendo nenhum problema nele. Temos aqui também o bloqueio de tela e o atraso para início da medição. Bloqueio este que pode ser entre 1 e 2, né? Bloqueio 1 sendo ali um bloqueio de teclado, não podendo pausar e finalizar a medição o colaborador sem o uso de uma senha. E o bloqueio 2, que é um bloqueio de teclado e tela, não podendo o colaborador nem visualizar a medição sem acessar com a senha. Esta senha é definida no menu de configuração. Feito este teste e definido o nível de bloqueio que você quer para a sua medição, você pode dar um OK e passar para a próxima tela, onde temos já a tela da dosimetria, da medição. Então, para iniciarmos, vamos pressionar o botão laranja até chegar em play, né? Então, temos aqui play e stop. Chegou no play, pressiona-se o OK por 3 segundos, dando aí o início à sua medição. Para pausar ou finalizar esta dosimetria, esta medição de vibração, é a mesma situação. Vamos pressionar o botão laranja até chegar no comando que desejamos realizar e pressionamos o OK por 3 segundos. Então aqui a gente entrou em pausa, dando play, dando o comando stop, nós vamos finalizar esta medição. Bom, falando um pouquinho aqui do menu de configuração do nosso equipamento,
nós temos aqui perfil, data e hora, wireless, idioma, registro de dados, formatar, display, senha, localização e USB. Tá? Em perfil, vamos configurar os perfis, né? Então temos aqui o perfil de corpo inteiro, mãos e braços e 3 opcionais para configuração. Data e hora são configurações da data e hora do equipamento. Wireless para desativar ou ativar o sistema wireless, né? O sistema de comunicação via rádio. Idioma, inglês, português e espanhol. Tempo de registro de dados é onde você vai definir o intervalo do seu histograma. Formatação da memória de medições do seu equipamento, tá? Então aqui você pode apagar todas as medições realizadas no aparelho sem correr o risco de desconfigurar o equipamento, né? Questões de data e hora, de perfis. Temos aqui display e senha, tá? Display, vamos definir aí o tempo que a gente quer que a tela do equipamento fique ligada até ele entrar em standby, e em senha vamos definir a senha do nosso equipamento. A senha padrão do equipamento Chrompak ela é 1111. Aqui em localização, vamos ligar ou desligar o sistema GPS, caso o equipamento também possua esse opcional. Então hoje nós vamos aprender aí a baixar os histogramas do equipamento de vibração. Então primeiramente nós vamos aqui em Smart Vib, baixar histograma, seleciona a porta que o equipamento está conectado, e localizar instrumentos. Ele vai sempre localizar pelo número de série. Lembrando que o equipamento ele deve estar naquela telinha de comunicação USB, né? Onde diz a seguinte mensagem: conecte o cabo USB para utilizar o software, pressione OK para sair. Ele deve estar naquela tela. Você vai selecionar o número de série do seu equipamento e selecionar a medição que você quer baixar. Feito isso, você vai clicar em baixar histograma. Ele vai baixar este arquivo, tá? Ele vai começar o processo de baixar este arquivo. Feito o download deste arquivo, ele já vai aparecer aqui. Então aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a edição. Então primeiro, a gente coloca a jornada de trabalho desse colaborador, sempre em minutos. E aqui em resumo das medições, nós vamos selecionar a componente, ou seja, o horário de entrada e o horário de saída. Seleciono, coloco aqui opção esse certinho e clico em adicionar componente. E a minha componente ela foi adicionada. Posterior a isso, eu vou fazer o preenchimento dos dados, tanto aqui quanto aqui em cima, certo? Vamos visualizar como montar um relatório de vibração. Então, primeiramente, após a medição estar baixada, nós vamos selecioná-la e irmos para a tela de informações gerais. Aqui em informações gerais, vamos colocar as informações da nossa empresa. Então, o nome da empresa avaliadora, o funcionário que fez a avaliação, a empresa ao qual foi avaliada e o funcionário avaliado. Colocado esses dados, nós vamos preencher a jornada de trabalho. Jornada de trabalho deve ser preenchida sempre em minutos, tá? Então essa informação é muito importante. Bom, preenchemos a nossa jornada, vamos colocar aqui o número do certificado de calibração do nosso aparelho e a data ao qual ele foi calibrado. Esta data, se ela for igual à data de calibração de fábrica, não há a necessidade de preencher este campo. Bom, passando desta tela, nós vamos para resumo das medições. É importante a gente também salientar aqui, tá, a escolha do canal. Então aqui nós fizemos essa medição no canal B do nosso acelerômetro, do nosso equipamento de vibração. Então aqui em resumo nós vamos selecionar o canal B. Selecionado o canal, nós vamos selecionar a componente de avaliação, ou seja, o período ao qual foi avaliado. Então a gente pode selecionar tanto aqui o horário de início e final que consta aqui, tá? Entre as pausas, ou o período completo de avaliação, conforme eu irei fazer. Então, para selecionarmos, precisamos dar 2 cliques aqui no horário de entrada para que ele caia neste campo aqui, que está em branco. Então, 2 cliques,
preencheu este campo. 2 cliques na saída, preencheu este outro campo, certo? Aí agora nós vamos preencher este campinho de opção, tá? Então vamos clicar aqui dentro desse quadradinho em branco. Ele ficou com este certinho, nós clicamos em adicionar componente. Componente adicionada, nós vamos começar a descrição desta componente. E em descrição da componente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar a editar os dados, tá? Então vamos colocar aqui em descrição a atividade exercida pelo colaborador. Então vamos, por exemplo, colocar aqui um operador de empilhadeira. O tempo de exposição, né, a gente vai definir aqui, através da análise de campo que nós fizermos. Então é muito importante termos essa análise bem coerente, bem correta, tá? Então nós vamos, através dessa análise, nós vamos preencher estes dados. Então, digamos que tenhamos feito lá a nossa análise e que esse nosso colaborador, ele fica 20 minutos, tá, exposto nessa atividade, porém uma atividade que durante um ciclo de trabalho, tá, um ciclo de trabalho, ele repita 10 vezes essa atividade. Então ele tem uma atividade de 20 minutos sendo repetida 10 vezes dentro de um ciclo de trabalho, um dia de trabalho, dando um tempo total de exposição na jornada de 3 horas e 20 minutos. Tá? Então aqui em histograma nós conseguimos visualizar já os nossos histogramas, né, da nossa avaliação. Aqui em resultado temos o valor apresentado da nossa medição, os gráficos também da nossa medição, do nosso relatório, um campo ao qual conseguimos adicionar imagens estas que devem estar no formato JPEG e ser de até no máximo 500 KB. Tá? Descrição da componente, onde podemos descrever a atividade exercida por ele e, por último, comentários e registros de campo. Bom, preenchido esses dados, nós podemos clicar aqui em gerar relatório, selecionar o que a gente deseja que saia no nosso relatório, a norma e imprimir esses dados. Feita a impressão deste nosso relatório, nós vamos dar um zoom aqui no cantinho superior esquerdo e temos aqui o nosso relatório montado. Tá? Então aqui ó, a atividade que colocamos com o tempo total de exposição e o critério de julgamento de acordo com as normas, né? Com a norma NH06 e os critérios do AREN e do VDVR para corpo inteiro. Vamos aprender como importar uma avaliação de datas diferentes para o nosso mesmo relatório de vibração. Então, primeiramente, nós vamos aqui em Smart Vib, vamos selecionar uma avaliação qualquer. Vamos aqui em Resumo das medições, já temos um componente selecionado ao nosso relatório. Agora nós vamos em Selecionar componente e vamos aqui em Importar a avaliação. Vamos selecionar a data que a gente quer importar a avaliação. Então eu tenho aqui uma do dia 10. Eu venho em Selecionar e eu tenho aqui uma avaliação do dia 20 e uma do dia 10 de novembro. Então eu seleciono o horário de entrada, o horário de saída e a opçãozinha aqui de certo e adicionar componente. Pronto, já adicionamos uma componente de data diferente a um mesmo relatório.